Gente, agradecer em primeiro lugar cada um que de alguma forma conseguiu mandar uma mensaginha, falar comigo sobre o vídeo anterior. Pedir uma coisa para vocês. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, curte aí, porque o intuito é realmente conseguir alcançar, né, não só as pessoas que eu conheço, mas alcançar pessoas que entram lá no YouTube, digitam o assunto. Então, para ter relevância esse vídeo, eu preciso que vocês se inscrevam e preciso que vocês curtam. Se você realmente sentir no teu coração, compartilha aí no teu WhatsApp com outras pessoas, seguir esse objetivo que é chegar dentro de lares que nem conhecem talvez a palavra de Deus. Seria, assim, fantástico. Vou falar um pouquinho sobre o que acontece com os nossos filhos, que enquanto são menores, nós somos a heroína e o pai o herói, e aí de repente, simplesmente, tudo que a gente fala, eles parecem que querem fazer o contrário, já não ouvem mais os nossos aconselhamentos, e a gente fica assim, sem entender o que está acontecendo, se eu ensino a palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, se eu tô levando para a igreja e eu já não consigo mais ter interferência na vida dele, não consigo mais me fazer ouvida. O que tá acontecendo? Acontecendo, na verdade, é que na década de 80 existia um biólogo, filósofo, Jean Piaget, e ele desenvolveu uma teoria, que é a teoria que diz que a criança, o aluno, ele aprende no tempo dele, conforme as descobertas dele, e por isso não existe o certo e o errado, que a criança, o aluno, ele pode estar errando, na verdade tentando achar o certo, então não é errado, não é completamente errado. Mas isso é uma teoria e não um método de ensino. Porém, alguns países, incluindo nós, Brasil, chamou isso de método e trouxe isso como uma metodologia dentro da pedagogia. Uma forma de se ensinar, mas que na verdade não ensina. O que ensina é você. O que Jesus nos deixou de exemplo? Gente, vamos pela palavra de Deus, que é sempre isso o mais importante. Jesus deixou de exemplo o quê? Ele pegava os discípulos, ele pegava as pessoas que ele queria ensinar e caminhava com aquelas pessoas, ensinando. Muitas vezes foi por meio de parábolas, né? Mas ele sempre dizia, não é assim, é assim. Ele mostrava o caminho correto, ele ensinava de verdade. Agora, o que vem acontecendo, na verdade, é que não estão mais ensinando os nossos filhos. Eles dão um tema, dão um assunto, e em cima daquilo é que os alunos têm que descobrir o que é certo, o que é errado, por si mesmo resolver dar aquela solução. Batendo cabeça, fazendo coisa errada. Com isso, o que acontece? Se não existe certo e errado, então não tem 2 mais 2 é igual a 4. Porque se eu colocar 3, então não está errado. Certo? Ou seja, não ensinam mais nada. Não ensinam mais nada. Não é como a metodologia que Jesus usou, que Jesus nos ensinou. Não é. E por isso, gente, que vocês podem observar que as avaliações não é mais usada a caneta vermelha. Na minha época era assim, eu errava na prova, vinha um círculo enorme, às vezes até um ponto de interrogação, em caneta vermelha, e às vezes ainda vinha setinha ainda, que é para mostrar que estava errado aquilo. Hoje não pode mais, hoje não, desde a década de 80. Ensinar, ou melhor, levar as coisas para o aluno e não ensinar prontamente. Deixá-lo com que ele vá. Então, por exemplo, a criança que não tem uma escrita legível, antigamente o que a gente fazia? Pegava um caderno de caligrafia, a própria professora já mandava, né? Vai fazer tantas vezes isso no caderno de caligrafia. Não pode no construtivismo, porque eles vão falar o quê? Que a letra dele não é ilegível, que a letra dele está em processo e que um dia vai ficar legível. Só que daí, o que acaba acontecendo? Eles se tornam adultos
com a letra totalmente ilegível. Não tem caligrafia. Não tem caligrafia. E ninguém pode dizer que está errado. Eu me lembro que meu filho tinha uma letra péssima. E aí, o que aconteceu? Ele chegava em casa, quando eu via que não dava para entender nada que ele estava escrevendo, então eu fui fazendo cadernos de caligrafia e em casa fui ensinando. Até um dia que ele, acho que reclamou para a professora, falou, passo a tarde inteira fazendo caligrafia. E hoje escreve direitinho, tá, gente? Então serviu. A professora me chamou e falou, mãe, não, deixa, a letra dele é assim mesmo. É a forma dele se expressar. Por que vocês acham que na cultura, gente, esses rabisco tudo abstrato, há pouco tempo atrás, vamos dizer, acho que 1 ano atrás mais ou menos, aconteceu, né, aquela exposição de pessoas nuas e as crianças indo lá e tendo contato e tudo mais. Por quê? Porque hoje, princípio nenhum, não tem mais valores nenhum e nada é considerado errado. Na palavra de Deus é assim, tem o meio pecado, ou então não é pecado, é porque, na verdade, está caminhando para saber o correto. Não, ou isso é pecado, ou isso não é pecado. Jesus ensinou o tempo todo. Faça isso ou não faça isso. Simples assim. Mas agora não tem o certo e o errado no construtivismo. E para tornar isso atraente, do que assim, ó, que antigamente era um método autoritário, hoje é um método que dá liberdade para o aluno e hoje é um método que olha para a particularidade, individualiza cada um. Na verdade, o que acontece? Hoje, se você entrar numa sala de aula, eu já tive a oportunidade de fazer algumas exercícios. Se você entrar numa sala de aula, o professor provavelmente ou ele está simplesmente escrevendo no quadro, alunos estão copiando, cópia, e mal conseguem fazer cópia, que dirá uma interpretação de texto. Não conseguem. Você pega hoje alunos universitários que não conseguem fazer uma interpretação de texto. Por quê? Porque eles nunca foram ensinados. Minha criação já tive a influência do construtivismo. Mas ainda é uma geração que ainda teve algumas bases, algumas coisas. Não tinha sido completamente destruído o método silábico, que era o antigamente usado. A cartilha B com A, Bá. Se juntarmos 2 Bá, vai dar Bá, Bá. Se juntarmos B com E, B. Se juntarmos 2B, vou escrever o quê? B, B. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eles falavam que estava errado, nós estávamos, o que hoje é o 3º ano, que é a 2ª série, o 3º ano, já sabíamos ler, escrever, fazer conta, tudo certinho. Hoje você pega, eu já peguei, por isso eu posso falar. Hoje você pega um aluno de 5º ano e que não consegue ler direito, que não consegue fazer uma conta, porque na verdade eles nunca foram ensinados. Os professores hoje em dia foi descaracterizado. O que é ser um professor? Ser um professor é saber e dar informações e dar todo o caminho, toda a estrutura para que o aluno aprenda. Hoje o professor, se ele fizer isso numa sala de aula, se ele der a resposta de uma coisa para ensinar que isto é o certo, ele vai ser mandado embora, tanto na pública quanto na grande maioria das privadas, porque o método de ensino no Brasil é construtivismo. E isso vem de lá de Jean Piaget, que na verdade não era um pedagogo, que na verdade era um filósofo e um biólogo, trazendo uma filosofia errada de vida. Porque a filosofia errada de vida é que você tem que ficar se batendo e sozinho você vai aprender o que é certo e o que é errado. Ninguém não te ensina. Isso aqui não é errado, isso aqui é certo. O professor hoje, ele tem que sonegar informações. A escola não é mais um estabelecimento que transmite conhecimento. Professor, eles não respeitam mais. Não é à toa que os nossos noticiários aparecem professores apanhando, professores tirando licença porque são ameaçados. Cada dia mais, as crianças, os adolescentes, os jovens, cada dia mais eles estão analfabetos, a verdade é essa, analfabetos, cada dia mais impulsivos e cada dia mais agressivos, porque não tem regras.
E por que não ensinar o aluno o que é certo e o que é errado? Por quê? Porque o construtivismo vem de um braço do marxismo, que o marxismo a gente sabe muito bem que é destruir família, destruir nação. Então, assim, que é para passar uma ideia errada de que a família é só autoritária, a família não precisamos ter princípio de autoridade, não preciso obedecer meu pai e minha mãe, porque eles também não sabem nada com nada, não preciso ter um princípio de hierarquia, não preciso porque meu chefe, quando eu for ali um empregado de uma empresa, meu chefe é só um burguês capitalista que quer me explorar. É essa visão que eles têm, gente. É essa visão que os nossos adolescentes, nossos jovens têm. Por quê? Porque é dessa forma que está sendo ensinado para eles. As instituições é só um lugar corrupto, é só um lugar que não serve para nada. Então, assim, a escola não serve para nada, a delegacia não serve para nada, o fórum não serve para nada, entenderam? Nós, na minha geração, a gente ainda tinha o quê? Um respeito, uma consideração. Tá sendo tudo destruído. E por que isso tudo está sendo destruído? É tudo premeditado, gente. É premeditado que é para criar realmente seres humanos revolucionários, rebeldes, que lutam contra todo esse sistema que nós temos hoje. A única coisa que supera a educação, que é mais rápido para formar a opinião de pessoas, é a mídia. Por isso que a mídia fica bombardeando coisas erradas. Como a gente sabe, trono, o papa, digamos assim, da educação no Brasil é o Paulo Freire. Paulo Freire, gente, se vocês forem dar uma gugada aí, pesquisar, estudar, o Paulo Freire, ele nada mais é que um comunista, né, que foi condecorado por Fidel Castro. Então, olha só, quem comanda, quem é o papa, digamos assim, homenageado e tudo mais, dentro da nossa educação brasileira, é o Paulo Freire. E que a gente começa a perder a mão, vamos dizer assim, de estar moldando ali os nossos filhos. Por causa disso. Porque os nossos filhos ficam muito tempo nas escolas. E não é ganhando conhecimento, gente. É sendo doutrinado. Se vocês forem aí consultar, todos os países, por exemplo, Jean Piaget era suíço, né? A Suíça não é adepta ao construtivismo. Aliás, na maioria da Europa não é. Estados Unidos foi, algumas escolas ainda têm, mas não é mais. França, Inglaterra, Estados Unidos se libertaram, tentaram e viram que não dá certo. Não dá certo. Só que o Brasil não há quantas décadas? Nós estamos em 2020. Isso existe desde os anos 80. Os países que são adeptos ao construtivismo são os que têm os índices mais baixos de ensino. O Brasil está lá, na lanterninha lá. Próximo vídeo, tá? Um pouco mais de ensino médio, de faculdades, aí vou falar um pouquinho mais. Daí como a coisa funciona na prática, o construtivismo na prática dentro do ensino médio e dentro das faculdades, tá? Eu vou falar sobre isso, vocês vão ficar bem surpresos. De casa de hoje se você não sabe qual é o método de ensino que o seu filho, que é menor, que ainda tá, né, primário, ginásio, ainda está do pré até o 9º ano, vá se informar. E eu vou dar caminhos aqui, tá? De outras escolas que não têm o construtivismo. Outra coisa, por que, inclusive aqui no Brasil já tentaram implantar, tá? Aumentar a carga horária das crianças nos colégios. Gente, eles são uma massinha sendo moldada. Quanto menos tempo seu filho estiver em casa com vocês, menos ele vai aprender dos princípios cristãos da palavra de Deus. Entenderam? Isso porque sabe o que estão fazendo? Estão idiotizando os nossos filhos. Essa é a verdade, ao invés de ensinar. Toda honra e toda glória a Deus. E beijo até o próximo vídeo.